Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre esta semana, do dia 14 ao dia 19 de junho, aonde a nossa escola está com essa campanha da gente fazer, né, essa prova trimestral, aonde vai ser incorporada todas as matérias, tá? Todas as matérias, todos os conteúdos que a gente estudou até agora, certo? Ensino médio, fundamental, vai ser contemplado nessa prova, certo? Então, gente, o que que eu fiz aqui para a gente poder ver um pouquinho, tá? Eu peguei esse slide aqui, tá bom? Eu não sei como é que faz para ampliar. Aqui a gente tem a prova do nono ano, certo? Então a gente vai ver o que que está sendo pedido nessa prova do nono ano, ok? O que está sendo pedido? Qual que é o objetivo dessa prova? Tá? Para o nono ano dentro da língua inglesa, certo? Então, eu vou contemplar minha matéria, porque a gente sabe que tem todas as matérias, mas a gente vou ficar por aqui com o inglês, tá? Então, na prova do nono ano, a gente tem aqui, ó. Vamos aqui ver, tá? Então, dando continuação aqui às questões, certo? Então, nós temos aqui, ó, leia o texto abaixo. Então, nós temos o texto aqui, tá? E aqui a gente tem uma tradução, tá? Então, a gente faz a leitura desse texto, read the test, the park a lot. Então, a gente tem um diálogo aqui, ó, um diálogo, certo? Um diálogo no qual a gente vai estudar um pouquinho o que está falando esse diálogo, tá? Então, aqui a gente continua, tá? Daí nós temos a primeira pergunta aqui, ó. You can infer from the dialogue that John. O que podemos inferir do diálogo de John? Então, aqui vocês vão ver o que, que pode ser inferido, o que, que pode ser colocado nesse diálogo, certo? Depois nós temos aqui, ó. Leia o texto abaixo. Então, nós temos o texto aqui. Aqui tá tampadinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. Ó. Twins Day Festival, Festival do Dia dos Gêmeos, né? Então, nós temos o texto aqui em inglês, aqui a gente tem a tradução, para a gente saber o que está sendo falado, tá? E aí a gente pode, né, inferir o que está sendo pedido aqui, ok? Nesse texto. Daí vamos ver aqui o que está sendo pedido. The Twins Days Festival happens every year. The word in the text that means the same in every years, né? O Festival de Gêmeos acontece todos os anos. A palavra do texto que significa o mesmo que todos os anos, tá? É interessante a gente saber que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem disponível, né? Então, usar o Google Tradutor aqui, acho que é essencial para ajudá-los, tá bom? Daí nós temos aqui um charge, né? Olha lá, ó. Impressive, como é que é? Impressive, repensing. Peraí, que eu não consigo enxergar, gente. Eu vou dar uma chegada aqui. Impressive, PowerPoint, arrows, but answers no, tá? A palavra joins, the two, nas duas sentenças indica o quê, tá? Impressionante, que a gente tem aqui, ó. Impressionante, Harold. Mas a resposta continua a ser não. Então, aqui, ó, tem uma charge aqui, e a gente pode dar a resposta. A palavra mais, mas juntas e as duas frases indicam que é adição, comparação, contraste ou razão, tá? Daí nós temos aqui, ó, a 26. Read the test below. Então, leia o texto abaixo. Recipe for happy marriage. É a receita para o casamento feliz, né? Então, nós temos aqui o textinho, temos aqui a tradução, tá? E temos aqui, o que está sendo pedido, né, na questão 26. Questão 27, tá?
Leia o comic strip, né, minha tirinha, e responda as questões. Então, nós temos aqui, ó. Snoopy is the hospital. Whoa. Did you know? He's been there for about 4 days. A lot of the visitors. Oh yes, he's hotter than closing. Fritz drop already. Gente, tá meio difícil de ler aqui, tá? Eu tô com a vista meio ruim, então não dá para ler muito. Então nós temos aqui a tradução, né? O Snoopy está no hospital, não sabia. Ele está lá há cerca de 4 dias. Ele está autorizado a ter visitas? Oh, sim. Ele já teve alguns amigos próximos que passaram por lá, né? Então, nós temos aqui a tirinha, depois vemos a sentença lá. The sentence has been there for about 4 days means that Snoop. Então, a frase, ele está lá há cerca de 4 dias, significa que Snoopy... Então, nós temos aqui as questões, né? Qual que é a resposta? 28. Mais uma tirinha, tá? Então, posso ver minha espinha no Google Terra? Então, you can infer that a teenager is dreaming, exaggerate, studying, working. Você pode inferir que o adolescente está sonhando, exagerando, estudando, trabalhando, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, as questões do 9º ano de língua inglesa, tá? Da prova, né? Então, vamos continuar aqui, tá? Aqui, agora vamos para o 1º ano, tá? Então, vou parar aqui, ok? Parar, e a gente vai ver a do 1º ano, ok? Só um minutinho que eu já vou pegar. Então, nós vimos do 9º, né? 9º. Agora a gente vai para o 1º ano. O que está sendo pedido do 1º ano? Certo? Só um minutinho para eu poder abrir aqui o arquivo, tá? Então, nós temos aqui, a gente está trabalhando com PowerPoint, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência, que o sistema operacional meu aqui é um sistema operacional um pouco diferente, tá? Ok. Então, nós temos aqui. Aqui é 9º ano, vou fechar aqui. Não salvar. Ok. Agora vamos abrir o do 1º ano. Ok. Só vou projetar aqui para vocês. Certinho. Então, a gente vai aqui abrir uma janela. Ok. Certinho? Então, nós temos aqui. Teacher Janice and Lana, 1º ano, avaliação trimestral. Então, nós temos aqui continua na 28 também. Então, temos a questão aqui. A questão é here's a short test when Franklin here. Então, nós temos o texto aqui. What kind of the test? Você discou, né? Então, temos aqui a tradução, tá? E as questões relativas a esse texto. Tá? Então, tenho aqui a tradução para vocês verem, então responder. Questão 29. Reading the test below. Então, nós temos um texto aqui, é um texto extenso, né? Não é um texto muito pequeno. Aqui temos a tradução. E aqui as perguntas. A ideia central do texto é que Thomas Edison. Então, daí tem as opções aqui. Então, um texto científico. Aqui, 29. Aqui, agora a questão 30. Leia o texto abaixo, nós temos o texto aqui, o texto 1, texto 2, tá? E aqui a gente tem as perguntas do texto, tá? Aqui, questão 31. Leia a situação descritiva, leia a situação descrita abaixo. Então, nós temos o textinho aqui, tá? Aqui a tradução e aqui as perguntas relacionadas em inglês e português, tá joia?
Questão 32, a gente tem Nutrient Information. Tá? Então, nós temos aqui, qual o gênero desse texto aqui, né? Qual que é a função, né? Função que ele tem. Olha lá. Esse tipo de library comes in the back-folded package. Então, aqui nós temos a informação nutricional e aqui a gente tem as perguntas, tá? Aqui está em inglês e aqui em português, tá? Então, essas são as questões de inglês do primeiro ano, ok? Então, agora a gente vai, tá, para o segundo ano, tá? Então, a gente vai aqui para o segundo ano. O que está sendo pedido no segundo ano de língua inglesa? O que está sendo pedido? Tá? Então, já vou projetar aqui. Agora, temos aqui, segundo ano. Só um minutinho. Eu já vou projetar aqui para vocês o que está sendo pedido para o segundo ano na avaliação trimestral em língua inglesa. Então, nós temos aqui. Temos um texto, leia o texto abaixo. A gente está trabalhando muito com texto, muito com diálogo também, né? Olha para vocês verem. Aqui vai ser a questão 28 da prova trimestral. Aqui vem as questões referentes ao texto, tá? Então, me parece mais que é um texto no sentido romântico, né? As questões, temos as questões em inglês aqui, e aqui a tradução em português. Depois a questão 29, leia o artigo extraído sobre a tradição inglesa, né? E responda as questões. Então, nós temos o texto aqui, um texto das tradições inglesas. Vocês podem ver que o texto é mais elaborado, é maior, né? Então, vocês podem estar utilizando o tradutor sem problema algum, ok? Aí nós temos as questões. The purpose of the test is, o objetivo do texto, qual que é? Tá? Questão 30. Read the text below. Então, leia o texto abaixo. Então, nós temos a tradução aqui, porque vai ser impossível conseguir enxergar isso daqui. Vai ser humanamente impossível, tá bom? Então, nós temos aqui essa charge aqui, e aqui tem por meio na frase indicada pela seta, o pássaro demonstra sim, sentimento de... Qual que é o sentimento demonstrado pelo pássaro? 31. Leia o texto extraído abaixo. Então, nós temos o texto aqui. Aqui a tradução. Aqui nós temos as perguntas em inglês e as perguntas em português, ok? E para finalizar, leia a recommendation take from test chamada Family Budget Plan. Então nós temos aqui o texto abaixo, esse texto aqui, e aqui a gente tem as perguntas. Aqui tem a tradução, e aqui a gente tem a pergunta em inglês e em português. Tá joia, gente? Então, estas são as questões, né? As questões da prova trimestral, tá? Essas daqui é para o ensino médio e fundamental, nono ano até o segundo ano. Tá joia? Lembrando que é de suma importância, de grande importância, fazer essa prova, tá? Fazer de maneira consciente, fazer de maneira pausada, porque essa prova é muito importante, tá? Não deixar de fazer, tentar fazer de qualquer jeito, ok? Não deixar de fazer, porque essa prova aqui vai ser muito importante né, para a gente poder avaliar o que ficou aprendido, né, nessa segunda etapa aí do segundo bimestre e até o que a gente aprendeu desde o início do ano letivo até agora.
O que ficou falho? O que a gente tem que corrigir, tá? Isso não só para a língua inglesa, mas como para todas as matérias, tá joia? Todas as matérias, sem exceção. Português, inglês, matemática, geografia, história, química, física, biologia, artes. Então, todas as matérias estão sendo contempladas, tá? Vamos assim dizer que é um simuladão, tá? Lembra quando a gente estava no presencial, que a gente tinha os simulados? Então, é parecido. Então, a gente tem que ter a mesma responsabilidade, ok? Para fazer essa prova de maneira tranquila, tá? Com o tempo. Agora a gente tem essa vantagem, né? Que a internet nos traz, que é a possibilidade da gente poder estudar, né? Da gente poder estudar com o tempo, fazer o momento da gente. Eu sei que a grande maioria, às vezes, não está tendo muito tempo, então a vantagem da internet é essa. Você pode fazer a prova, lembrando que essa prova pode ser feita em qualquer horário. Você não precisa terminar ela no exato momento que começou. Você para, você salva a prova, entendeu? Então ela fica salva, as questões que você já fez ficam salvas. Então não há o perigo, não há o risco de você perder, ok? E outra coisa também que é bem legal a gente saber, que essa prova, enquanto você não finalizar ela toda e não enviar, você pode até corrigir aquilo que você acha que não está certo. Entendeu? Olha para vocês ver quanta possibilidade, quanta facilidade a gente tem agora, tá? Isso é magnífico, né? Quem diria que a gente ia ter essa possibilidade de poder, né, fazer uma prova virtual e a gente poder corrigir? Ao passo que se estivesse dentro da sala de aula, você teria aquele período lá e olha lá, era só aquilo lá, entendeu? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, tá bom? Boa prova para vocês. Qualquer coisa é só me chamar os outros professores. Então, olha, não deixem de fazer a prova. É muito importante. Todo mundo faça, seja pelo aplicativo Conexão Escola, seja pelo site, pelo Estude em Casa, ou aqueles que vão fazer de maneira física, né? Que vão pegar a prova impressa. O importante é fazer, não deixar de fazer em hipótese alguma, tá? Sem exceção. A gente quer que a maioria faça para a gente poder ter sucesso, tá? E para a gente até ter um embasamento, para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Então, bons estudos, boa prova, façam com calma, não está difícil, tá tranquila, tá? Usem o tradutor se precisar, sem estresse, tá joia? Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá joia? Então, é o que eu desejo para vocês, tá bom? Então, bom serviço, bom trabalho para vocês, bons estudos, ok? Até mais.